Boa noite a todos, irmãos que estão aqui presentes pelo pensamento, pelo coração, pelo espírito, irmanados com esses momentos de recolhimento e, por que não dizer, de confraternização com o mundo espiritual. Vamos hoje, gostaria antes de iniciar o Evangelho, lembrar que é bom ter um copo com água, uma jarra, garrafinha, para pedir a fluidificação dessa água pelos espíritos curadores, pelos espíritos familiares e os espíritos que são os guardiões desta casa, em especial Eurípides Barçanufo, nosso Mestre Jesus. Evangelho de hoje. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Mas, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar posse da vossa veste, deixai-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis àquele que quer emprestar de vós. Mateus capítulo 5. Esta parte muito se nos diz, digo nós como espíritas, se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000 passos, parece assim meio, não tem amor a si mesmo, mas isso não se refere só aos nossos familiares, se refere aos nossos vizinhos, se refere aos nossos compatriotas, se refere aos nossos governantes. Só não temos que agir da mesma forma que eles ao longo da nossa caminhada. Como diz o André Trigueiro, que eu gosto muito, jornalista espírita, ou espírita que é jornalista, como ele gosta de brincar, se Jesus fosse hoje vivo, estivesse aqui entre nós, provavelmente ele seria considerado alguém que se contrapõe aos preceitos, aos ditames daqueles mais favorecidos, daqueles mais ambiciosos, daqueles que querem governar os outros e oprimí-los, né? Jesus talvez fosse chamado de esquerda, talvez fosse chamado da esquerda, né? Talvez fosse chamado também de vermelho, como agora tem uma onda de chamar as pessoas assim. E outros apelidos, apostos, né? Então, é muito difícil caminhar muitas vezes com alguém que começa a divergir de nós, mesmo dentro da doutrina. Pequenas coisas, maneiras de dar o passe, maneira de se portar, maneira de se vestir, maneira da impostação da voz quando vai falar, maneiras de atender. Então temos que ter normas, claro, toda casa tem que ser normas, mas nós não podemos fazer a ingerência nas habilidades e aptidões dos outros. Aceitar nossos irmãos como são, como somos, é um dos passos a que me reporto nessa passagem do Evangelho. Claro que no tempo de Jesus, mesmo sendo outra conotação, já acontecia isso também. Essa parte do que eu digo que para nós é importante que atentemos. Se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000, porque é difícil a tolerância, é difícil a gente participar da vida das pessoas quando em muitas coisas nós não concordamos com elas. Porque nesta casa, Portal da Luz, a gente inicia sempre com o Evangelho. É aconselhado, é sugerido às pessoas que vão fazer uma palestrinha que comecem com o Evangelho. Por quê?
Porque ele, o Evangelho, é sol da espiritualidade, da vida imortal, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do nosso mundo. Essas palavras assim bonitas foi Haroldo Dutra Dias que disse, mas baseado nesse pensamento em relação ao Evangelho, nós estabelecemos, concordamos, os iniciantes da casa, dessa sociedade espírita, né, desse portal, que sempre faríamos isso, pelo menos nós que somos da casa. Quando vem um palestrante de fora, não se exige nada disso, não se exige. Só se pede que faça as palestras dentro das noções da doutrina, dentro dos ditames do Evangelho. Né? Porque alguns às vezes perguntam, por que no Portal da Luz fazem Evangelho antes da palestra? Então seria essa justificativa. E também que me perguntaram nesta semana como nós fazíamos aqui o estudo, se era sistematizado e tal. Aí eu disse que, olha, quando foi fundada, pessoas ligadas à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, naquela época, nos sugeriram, como aqui é um lugar diferente, que é de praia, as pessoas que vêm não são sempre as mesmas, mesmo os trabalhadores, né? Acontecia muito no início, agora já não é mais tanto, que mudava, chegavam nas férias, alguns eram convidados, outros pediam para trabalhar na casa, que isso também teve que ser adequado. A gente fazia essas pequenas exigências. E também que perguntaram essa semana como nós estudávamos, então, as obras básicas. Aí eu respondi que as obras básicas nós as estudamos, iniciando pelo Livro dos Espíritos, depois dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. E daí alguém disse, Evangelho não. Digo, o Evangelho é ao longo, é paralelo, em paralelo em todos esses cursos, entre aspas, né? Em todas essas etapas dos estudos. Sempre se inicia, mesmo os estudos, com uma leitura do Evangelho. Então, é aconselhado, claro, que todos os trabalhadores e mesmo frequentadores façam o Evangelho no lar. Então, já seria, no mínimo, uma vez a mais por semana. E então, o Espiritismo, nele, no Espiritismo, encontramos explicação para nossas dores, receios e dificuldades. E onde é baseado o Espiritismo? No Evangelho de Jesus. Consolo para as famílias enlutadas pela morte de seus amados, principalmente agora que estamos na pandemia, não podemos nos esquecer que no Evangelho a gente vai encontrar muito consolo. E já ouvi nessas lives, tá, que muitas pessoas estão se voltando para o Espiritismo porque nos traz acolhimento, nos traz o consolo, nos dá o acolhimento, porque ele nos explica o porquê de tantas dores, o motivo por que a humanidade está passando por isso que estamos passando e que deve nos servir para a nossa elevação. Aí alguém pode dizer, mas na tua família ninguém morreu de Covid. Não, por enquanto ninguém morreu de Covid, mas os protocolos estão sendo observados. A família em si está se preservando. Então, temos que pensar também nisso. E tem famílias que não estão se cuidando, né? Depois eu vou voltar a isso, certo? Como espíritas, então, temos que ter esse acolhimento com as pessoas. A todos os que procuram um gesto, um abraço, um sorriso por trás da máscara, de compreensão, um olhar de cumplicidade na dor. O nosso olhar diz muito. Quando a gente vai, ninguém é muito fã, né, de ir em velório, mas quando a gente vai assim, ou mesmo quando alguém está muito doente, e todo mundo vê que vai fazer a passagem, um olhar vale muito. Parece que as pessoas que estão mais envolvidas, familiares, se prendem ao teu olhar. Eu sempre me chamou isso
chamou a atenção, porque isso acaba sendo uma cumplicidade na dor. Não é a minha dor, mas eu a abraço junto àquele que a está passando. Seria uma solidariedade pelo coração. Acho que eu ando falando muito pouco, por isso que a língua também enrolando. Vamos então, por ser amanhã o Dia das Mães estabelecido, né, nos lembrar um pouquinho de Maria, nossa mãe, em palavras, porque ela está sempre em nossos corações. Maria, em Éfeso, na Turquia, com João, levava uma vida pacata, uma vida simples, a vida de uma judia daquele tempo. Recebia os que a procuravam, com carinho, abnegação, e era chamada de Santíssima, ou a Doce Maria, Doce Miriam, né, como é na língua hebraica. Antes disso, ela passou pela angústia da perda de Jesus no templo. Talvez tenha sido a primeira grande angústia que esse menino deu para ela. Quando estavam indo para casa de volta do templo, Jesus não estava com eles, se deram conta, voltaram e tal. Ela e José, talvez mais alguns da tribo, da família. E ela disse: filho, filho, te procurávamos. E ele respondeu: não sabias que tinha que me ocupar com as coisas do meu pai? Meio mal criado, né? Eu achei assim, desde criança eu achei, se eu dissesse assim para minha mãe e meu pai. Mas então, Jesus se sobressaía entre as outras crianças. E lá no templo, sobressaiu-se junto aos doutores da lei. Então, isso era um motivo de preocupação para Maria. Porque essas crianças, e mesmo jovens e adultos, eram às vezes meio que mal vistos, né? Eles eram considerados meio loucos, assim como João Batista já era, né, o primo de Jesus. Então eles eram perseguidos e Maria se preocupava. Mas Jesus desde criança fazia isso. Gostava de conversar com os doutores, pessoas que vinham, passavam por Nazaré ou ali perto, porque Nazaré era muito pequenininha, né? Pouco aparecia. Diz que o Flávio Joséfo, aquele que descreveu várias cidades do tempo de Jesus, da Terra Santa, como nós chamamos, nem cita Nazaré. Então, para termos ideia de que era um lugar pequenino. Mas como era um lugar, o lugar em si, a pátria, a Palestina mesmo, é um lugar pequeno, né? Então ele não é de se estranhar, né? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso está em Lucas 2, 51 e 52. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Em Mateus e Marcos também temos aquela passagem que os irmãos de Jesus chegaram quando ele já era adulto, que segundo se lê na literatura espírita mesmo, mas principalmente em outras paralelas, que depois que Maria e José se casaram, ela teve Jesus, tá, por obra do Espírito Santo, teve um parto normal, tudo, a gravidez normal, também tiveram filhos, Maria e José. Então, às vezes, fala nos irmãos e irmãs de Jesus, só que não cita o nome das irmãs, né? Não cita o nome, porque José, sendo viúvo, já tinha alguns filhos. Então, ele teria tido, não se tem provas disso, teria tido também irmãs. Mas, então, numa passagem em Mateus e também em Marcos, Mateus 12, Marcos 3, chegam os irmãos e a mãe de Jesus no lugar onde ele está pregando. E os seus discípulos dizem para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, esse também às vezes é considerado um pouco agressivo, mas havia já um movimento contra Jesus. E Maria e seus irmãos queriam, como se diz, trazê-lo à razão, para ver se ele desistia de ficar pregando, curando em dia de sábado
e essas coisas que Jesus fazia que, de certa forma, desafiavam os doutores da lei, que eram tremendamente fanáticos. E Jesus, tendo sido da tribo de Judá, também, assim como Paulo, era fariseu. Jesus sabia tudo dos escritos, dos profetas, da lei. Então ele sabia o perigo que estava correndo. Mas, como ele já disse lá, aos 12 anos, tenho que me ocupar das coisas do meu Pai. Então ele veio trazer a luz, ele veio trazer a cura, ele veio pregar o amor. E Maria, sendo um espírito elevado, senão nem teria podido gestar, Jesus não poderia ter carregado ele no seu útero, ela sabia, mas talvez houvesse esquecido, né? Mas ela era um espírito puro, um espírito elevado. Então, mesmo que não compreendesse, ela aceitava. Mesmo sabendo que ia ter as consequências provavelmente muito sérias, muito graves, ela respeitava isso. Mas fazia tudo que nós, as mães, também faríamos e fazemos, né, pelos filhos, sabendo que estão em perigo. A gente iria pelo menos avisá-los, né? Depois tem Maria aos pés da cruz, e ainda no Pentecostes há alguns autores que dizem, quando estavam reunidos os apóstolos e receberam o Espírito Santo e falavam línguas diversas, né, que já eram os Espíritos se manifestando, Maria estaria com eles. Também não há provas disso. E aí, nesse lugar que eles se encontraram, lá para, não tenho certeza se era em Cafarnaum ou Nazaré, Jesus mandou que voltassem para Jerusalém para poderem receber lá as ordens para irem pregar o Evangelho. E ali, então, temos a história do Tomé, que não acreditou quando os outros contaram, né, que tinham visto Jesus, e ele se faz presente novamente e manda Tomé colocar a mão nas suas chagas, né, as chagas do peito, das mãos, dos pés, que são também. E Tomé, vendo aquilo, se compungiu, se comoveu, disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, os que não veem, talvez pensou, os que não verão, como nós, e acreditaram. Então nós temos que acreditar também, inclusive nessa faceta da pandemia, que Jesus está presente, Ele está cuidando de nós. E se em algumas famílias está havendo essa colheita de pessoas queridas, algum motivo há, nem sempre desta vida, às vezes para servir de exemplo para outras famílias. Vede, ali morreram tantos e, no entanto, eles continuam com a sua fé, né? Continuam ajudando, continuam acreditando num mundo melhor aqui e sabendo que tem um mundo melhor após a morte. Então nós temos que ter essa fé mesmo não conseguindo vê-la nesse momento, não conseguindo ver nenhum milagre acontecendo. Ah, mas Deus podia fazer tal coisa e acabar com a pandemia. Mas ela está nos ensinando. Nós acolhemos esse vírus. Todos nós acolhemos esse vírus no momento que ofendemos a natureza, no momento que nos enchemos de medos, de mágoas, de raiva, de cólera, de brigas e não sabemos perdoar. Então, nós, a humanidade, acolhemos o vírus. Ele já estava na natureza, se desenvolveu. Claro que há o animal que o transmite, mas porque nós agredimos a natureza. Há tantos vírus e outras bactérias, mas se manifestando porque o homem invade tudo que pode pela sua ganância, para ganhar mais, para dominar mais, para mostrar seu poder entre os seus, entre as nações. Então por isso que digo que nós o acolhemos, nós liberamos. Pode vir, não importa o que aconteça, eu quero conquistar, eu quero dominar. Nos esquecendo da grande lição de Jesus,
E falando em Jesus, Maria está sempre junto, né? Assim como Jesus está com o Pai, Maria está sempre ligada a Jesus. Então nós temos que saber isso. Jesus está presente, está olhando por nós, é o governador da terra, amparado por sua mãe, por aqueles que o seguem mais de perto, que a Regina fez quarta-feira uma bela palestra, né, falando sobre o Brasil, que é a pátria do Evangelho, né? Ela falou um pouco da importância, um pouco porque o tempo era pequeno, da importância de termos isso presente, que Jesus é governador da terra, ele aceitou ser o governador da terra. E vejam, o Corcovado, o Cristo Redentor lá, aquela coisa linda imperando sobre o Rio de Janeiro, outras cidades, outros lugares tendo o Cristo, né, em destaque, aparecendo bem. É um movimento nosso de voltar para Ele. Nos afastamos bastante. No livro do Chico, ditado por Emmanuel, no Vinha de Luz, se não me engano, fala sobre cura espiritual. Então diz: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica, nomes difíceis, né, não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Como eu disse há pouco, a gente acolheu o vírus. Não que eu quero ficar doente, eu quero morrer disso. Não, mas como eu disse, as nossas mágoas, nosso medo, nossa falta de caridade, o orgulho, nos fizemos um ninho para ele, né? A origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. Tantas vezes, principalmente na quarta de manhã, estava falando há pouco para a Josi, eu tenho uma predileção pelos trabalhos da Casa Espírita. É a quarta de manhã, é o dia do passe magnético, da palestra curtinha, do Evangelho. Os médiuns trabalhadores que aqui vêm têm mais tempo, são a maioria da terceira idade, mesmo quem não é, tira aquele tempo, como se diz, para se dedicar, para conversar com as pessoas. Então são momentos muito bons, vamos voltar a tê-los, né, às 9 horas da manhã no Portal da Luz. Então a gente procura explicar e principalmente nos convencermos, né, quando as dores também se manifestam. Isso tem origem no nosso espírito. Nós somos doentes, nós somos almas cheias de problemas, porque nós somos egoístas. O dia que vencermos o egoísmo, nós vamos abrir uma luz perante nossos olhos em direção à evolução, em direção à espiritualidade. Mas então, do espírito desce para o nosso perispírito, que esse nós não abandonamos ao morrer. Nosso perispírito é aquele corpo que vai carregar todos os nossos merecimentos, boas ações, mas também o mal que fizemos, ou se quiserem, o bem que deixamos de fazer. Então, quando ficamos doentes, segundo esse livro do Chico, Vinha de Luz, fala que quando a doença se manifesta, ela teve início nos períodos em que nos descontrolamos pela raiva, pelo medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa, infectados por seus vírus, os vírus desses defeitos, dessas maldades que a gente já praticou. E quando ele se manifesta no nosso corpo, é o estágio final. Então, se vencermos, se aceitarmos a doença, se aceitarmos, nos resignarmos a perder pessoas queridas pela doença, procurarmos compreender, não, ele só está indo antes de mim. Não, eu vou reencontrar. Quando eu for, eu também vou ter, ainda hoje falando para o meu netinho, ele dizendo, vovó, quando vocês morrerem vai ser o dia mais triste na minha vida. Eu olhava assim, já querendo chorar, que ele gosta de um teatro, né? Aí eu digo assim, daí eu fiquei olhando para ele, daí ele disse, e a mamãe, e a Nina, que é a Josi, as pessoas mais chegadas, e o Nuno, eu não quero que morram.
mas eu sei que precisa. Claro, eu ouvo a gente falar. Aí eu digo assim, mas a vovó, se a vovó morrer, vai estar lá te esperando. Aí quando tu chegar, eu vou dizer, oi Miguel, tu chegou também. Eu digo assim, aí vai ser uma festa, né, vovó? Aí eu digo, sim, e a gente é fácil falar. Agora, eu, no caso, a vovó, pensar naqueles que já perdeu, poderá perder, é muito difícil pensar, vai ser uma festa e não entrar em depressão, né? Então, vem os aniversários dos desencarnes das pessoas da família, muitas vezes a gente se lembra e vem uma tristeza. Procurar, então, no Dia das Mães, as mães que perderam filhos, ou mesmo a sua própria mãe, seja por causa desta doença ou de outras, né? Que bom se for por velhice, né? Que perdêssemos nossas mães só por velhice. Que nos lembramos disso, que um dia nós também vamos e vai ser uma festa. A gente vai ficar feliz, a gente vai se reunir e tantos outros, a grande família que já construímos no mundo espiritual, né? Esta família de agora, aqui na Terra, é uma pequena célula daquela grande família que já vimos formando ao longo dos séculos e que ainda vamos formar. Nem todos nossos queridos vamos encontrar, porque Deus queira eles tenham a graça de reencarnar para poderem voltar mais purificados depois e nos encontremos mais adiante, né? A cura das nossas doenças, a sua cura, a cura da doença, dependerá da renovação interior do enfermo, do espírito para a matéria. Porque se eu não aceitar, se eu me revoltar, e ao caso dos suicídios, na próxima vida terei que trazer a mesma doença, as mesmas dores, acrescidas da raiva, da não resignação, e Deus nos livre do suicídio, né? Então, em vez de melhorar nesta encarnação, eu terei que vir na próxima ainda resgatar essas que fui acumulando ao longo desta vida por rebeldia. O momento da doença é o enfrentamento de nós mesmos, de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de consertar nossas rachaduras internas, novas respostas para questões antigas, renovando-nos. Aí entrou Divaldo Franco também, né? Eu não anotei um por um, alguma coisinha saiu dessa cabeça, mas tem, se baseando sempre nos mais experientes e sábios, com certeza. O Evangelho nos propõe tapar as trincas, as rachaduras do nosso telhado, com a argamassa do amor e do perdão. Então, para amanhã, vamos nos lembrar aquele filho ingrato, aquele filho que dá problemas, aquele filho que não liga, sabe que os pais, a mãe, no caso, está doente, não liga, ou que poderia ajudar, poderia levar a doença a ser menos dolorosa, não faz. Então, vamos perdoar. O coração da mãe, amanhã, se lembrar mais de perdoar ainda. Nada de culpas pelo tempo perdido em que deixamos a casa descuidada. Ai, eu não cuidei, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Ele hoje não poderia não estar nas drogas, ele hoje poderia ser um homem de bem, uma mulher honesta, trabalhadora. Deixou de ser porque eu não soube dar educação. Está no ontem, está no ontem. Vamos procurar fazer daqui para diante melhor. E se o filho vier, acolhê-lo, não criticar, o que também não é fácil muitas vezes, né? O momento agora pede responsabilidade de não mais viver de forma tão desequilibrada. Amar e perdoar. Daí nos virá a paz. Eu daria por encerrado de hoje a palestrinha, mas querendo fazer uma oração, ainda se eu achar no livro, que eu queria trazer do Bezerra de Menezes, a Mãe Santíssima, e me descuidei e não trouxe. Então, nesse livrinho de
preces espíritas, todo mundo aqui da casa gosta. Vamos mentalizar, então, nossas mães, estejam neste plano ou já em outro plano, as mães abandonadas em asilos, as mães em hospitais, as mães sozinhas em casa, sem apoio, né? Muitas vezes ainda exploradas por aqueles que deviam sustentá-las no sentido de ajudá-las na sua velhice, nos problemas físicos, nos problemas financeiros, que nem sempre é o pior, mas que também é muito sério. Então essas mães, vamos principalmente rezar por elas. Mas rezemos também pelas mães alegres, pelas mães felizes, pelas mães que têm tudo que a vida poderia lhes dar em relação aos filhos, que elas certamente têm esse merecimento, mas que todas as mães sejamos abraçadas pela nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Prece à Mãe Santíssima. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendorosa, da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe excelsa, ó Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já destes, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. Muito obrigada, um grande abraço, beijo no coração de todo mundo, que assim seja.